Estamos de volta aqui, terceiro e último bloco do painel regional. Estamos ao vivo nesta quinta-feira, não é, com o pastor Sidney Roberto Machado da Silva, Igreja Batista do Marapé, e também com o pastor Ayrton Souza Melo, Igreja Batista da Orla. A gente está aqui debatendo a questão das tragédias, não é? Deus e as tragédias, não é? Como as pessoas que escapam, mas perdem tudo que construíram na vida, perdem os familiares, o que é muito mais complicado, muito mais dolorido, como é que as pessoas podem se recuperar, não é? E falar um pouco também nesse terceiro, vamos falar também do terceiro bloco, da questão das responsabilidades. A gente estava comentando aqui durante o intervalo, existe uma responsabilidade material, né, nisso e até de autoridades responsáveis por isso. A gente até falou alguma coisa a respeito, né? Sim. Mas não dá para deixar isso passar em branco, né? Claro, os nossos governantes, em parte, são responsáveis. Eles já fizeram meia-culpa. Hoje mesmo, o ministro da Ciência e Tecnologia, ele já descreveu que o plano esse sistema de alerta já está atrasado em 5 anos. A gente vê isso acontecer em países desenvolvidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, há um sistema de alerta contra tsunami ativo desde 1948. A gente fica pensando, por que esse mesmo sistema de alerta não pode ser implantado por aqui, né? Pois é, ou então na região onde houve tsunami, alguns anos atrás, ceifando 120 mil vidas, né? Verdade. Então, muitas vezes nós estamos preocupados, né, os governos estão preocupados com bombas, com armamentos e outras questões que talvez sejam importantes para a questão da preservação da nação, né, mas não para a preservação do seu povo, né? Então, há eu acho que uma dificuldade aí no meio político. Há também... Até de obras, né, que deem mais visibilidade, né, aquele que está ocupando o cargo naquele momento. Né, Sim, também. A gente vê ali nas encostas que despencaram, né? Essas encostas despencariam, tendo ou não qualquer tipo de construção, mas quem permitiu que essas pessoas construíssem as suas casas ali, né? Eu acho que isso precisa ser cobrado pela população brasileira. Vai ser esquecido, mas precisa ser cobrado pela população. Agora, há também o descaso de nós, seres humanos, né? Como o pastor Ayrton colocou no último bloco, nós não temos limites. E outra, nós achamos que essas desgraças, elas sempre vão acontecer na casa do vizinho, nunca em nossa própria casa. Ninguém está alheio a isso. Nós amamos a liberdade. Nós desejamos a liberdade é uma conquista nossa. Na realidade, a liberdade é um ato da própria criação de Deus para conosco, que somos seres dotados de inteligência, mas a nossa liberdade também nos impõe responsabilidades. Nem sempre gostamos de tocar nessas responsabilidades. E além da questão governamental, há também a responsabilidade nossa naquilo que fazemos dia a dia. Algumas tragédias, elas são reflexo também da ação da nossa liberdade, de querer ou desafiar os nossos limites, ou fazer acontecer nossos sonhos, custe o que custar, como se diz hoje. E isso impõe para nós algum preço também, não é? Uma vida muito competitiva, é isso? Muito competitiva. Uma situação como essa traz claramente para nós o ensino de que a nossa vida não se resume naquilo que nós temos, mas a nossa vida é muito preciosa. E nem sempre no dia a dia, fora esse tipo de discussão, nós paramos para pensar na importância da vida, além da questão do que temos ou do que queremos ter, não é? Acho interessante, já toquei nesse ponto antes aqui, de que situações assim resgatam em nós a possibilidade de servir. Hoje nós somos uma geração formada de pessoas que são ensinadas, quase que disciplinadas a serem servidas. Todos nós desejamos ser servidos. E situações assim nos fazem lembrar da importância de servir. E quando Jesus tratou sobre o maior mandamento dito por ele no Novo Testamento, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele, para mostrar a eficácia desse mandamento e a clareza disso, lembrou ou ensinou a parábola do bom samaritano, tão conhecida por nós.
e ele, naquela situação, mostrou como é necessário o poder ajudar e fazer valer o que a Bíblia diz também, que mais bem-aventurado é dar, servir, do que ser servido. Então, nessas horas, a gente tem de considerar essas lições também. Né? Vou abrir espaço aqui para o Eduardo do Gonzaga, que pergunta aqui qual é a mensagem que pode ser enviada para as pessoas da região serrana, através aqui dos pastores, né, do Rio de Janeiro, pessoas que estão lá sofrendo. Já falamos disso no primeiro bloco, já foi dada aqui algumas mensagens, algumas sugestões às pessoas, não é? E ele completa aqui com a questão de exigir providências para diminuir a possibilidade de desastres naturais. É isso, mais ou menos isso que nós estamos colocando aqui, a questão das responsabilidades. Sim. Bom, mensagem às pessoas que estão sofrendo. Acho que a maior mensagem que nós podemos dar num momento como este, tanto aos que sofrem lá no Rio, quanto aos que estão sofrendo aqui na Baixada por alguma dificuldade, é que Deus ama a cada um de nós, a tal ponto de ter dado o seu único filho para evitar a maior tragédia que nós poderíamos ter em nossas vidas, que é esse distanciamento eterno de Deus. Para mim, essa é a maior prova de amor que Deus tem para conosco, e o maior consolo que Ele pode nos dar é saber de que, como o apóstolo Paulo disse, nós cremos em Jesus e cremos nele como este Salvador, né? Estas adversidades do tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que um dia em nós há de ser revelada. Então, biblicamente, é isso. Há uma eternidade e cremos que dias melhores virão. Né? Lá em Apocalipse, no capítulo 21, quando a palavra de Deus ela descreve os céus, né? Que é o lugar que nós cremos preparado para aqueles que creem em Deus, ele diz que lá não haverá mais choro, mais pranto, lágrima, dor, qualquer tipo de sofrimento. Essa deve ser a nossa esperança. Não desista do amor de Deus e não desista da bondade de Deus. Como eu disse no início, situações como estas conspiram contra a nossa fé e conspiram contra o entendimento de que Deus é bom. Não desista do entendimento da bondade de Deus, do consolo de Deus, do conforto de Deus. Eu hoje olhei uma frase, peço licença para citá-la, de um pastor da Igreja Batista em Ecoporanga, no Espírito Santo, Ednilson Correia. Ele escreve o seguinte: este não é o melhor dos mundos, pois está sujeito ao pecado, mas também não é o mundo final, e assim debaixo da graça soberana do Criador e sustentador de todas as coisas, em Cristo nós aguardamos a salvação e com Ele está. Realmente não é o melhor dos mundos que vivemos, infelizmente sofremos. Deus permita que você se sustente na graça e na misericórdia de Deus. A graça que é o favor não merecido e a misericórdia que é o ato de Deus não dar aquilo que merecemos. Isso é misericórdia. E Deus é misericordioso para conosco e gracioso para conosco, até em situações assim. Perfeito. O João de São Vicente está perguntando o seguinte: por que é que não está aparecendo na mídia, né? Eu tinha percebido isso, ele percebeu e está colocando aqui para os nossos dois pastores, né? A ajuda das igrejas às pessoas que estão sofrendo, especialmente lá na região serrana do Rio de Janeiro. Não sei se vocês perceberam isso, sentiram isso. Ontem eu vi uma isso reportagem. Faz alguma diferença, né? Não sei se é necessário aparecer na mídia isso. A palavra de Deus até nos orienta de que quando fizermos o bem, não é necessário que isso apareça, a mão direita saber o que a esquerda faz, não é? Mas ontem eu vi uma reportagem que mostrava algumas pessoas apresentadas como evangélicas auxiliando. Acho que nessa hora o mais importante é servir e ajudar. E nesse primeiro momento também a preocupação da mídia em mostrar o resgate, né? Mostrar as histórias marcantes de pessoas que tiveram suas vidas salvas, né? Mas há também, eu vi na televisão, talvez, claro, em menor quantidade, não só igrejas, mas o brasileiro em todo, como você disse, é bem voluntarioso nesse momento. Muitas e muitas pessoas ajudando, caminhões chegando do Rio, de São Paulo, de Minas, né? Bom seria, Edgar, ainda completando para o João, bom seria se as nossas igrejas como um todo fossem reconhecidas como auxiliadoras e ajudadoras nesse momento, em todos os momentos. Infelizmente, eu sei, e vocês sabem também, de que as igrejas não são vistas assim.
infelizmente, muito tem sido pregado de forma contrária a isso. A palavra de Deus nos orienta a sermos aqueles que ajudam e que têm como dar graça nesses momentos. Bom seria se fosse dessa forma. E Deus permita que outros possam servir. Só para a gente registrar também, o Nelson, lá de Vicente de Carvalho, né, diz que gostaria de parabenizar a gente aqui, ao programa, né, e também aos pastores, por tudo isso que está sendo comentado, debatido e discutido aqui. O Silvio do Rio Branco, né, pergunta o que aconteceu no Rio não é culpa da ganância, da hipocrisia, da violência do homem, enfim, acho que tem de tudo um pouco, não? Sim. Não só mas, isso. obviamente, nós estamos falando mas uma não direção só isso, muito né? próxima, né? Não só isso. Quer completar alguma coisa com relação a isso? Olha, gente... e até para dar um voto de louvor àqueles que estão servindo nesse momento lá, hoje eu ouvi de um helicóptero que caiu, né, um helicóptero de socorristas que caiu. Talvez isso prove que não há só gananciosos, não é? Há tantas pessoas que querem ajudar. Perfeito. Estamos aproximando já do finalzinho, né? Minuto final do painel regional nessa edição de quinta-feira. Aqui agradecendo as participações importantes do pastor Sidney Roberto Machado da Silva. Obrigado, pastor. Obrigado. Sucesso por outra oportunidade conosco, tá bom? Ok, obrigado a vocês. Obrigado, pastor Ayrton de Souza Melo, pastor Sidney da Igreja Batista do Marapé, pastor Ayrton Souza Melo, Igreja Batista da Hora também. Obrigado pela presença aqui, pelas palavras importantes, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. E a você que acompanhou mais uma edição aqui do painel, nosso muito obrigado. A gente vai ficando por